Da nossa conversa de agora, vocês precisam dar uma olhadinha no Google Sala de Aula, em que eu coloquei, inclusive, um PDF que eu elaborei para vocês. E hoje eu estou colocando uma atividade extra. Como o nome sugere, é extra. Vocês podem fazer ou não, que diz respeito a um filme muito interessante para a nossa disciplina, né? É um filme até para os padrões de hoje, ele está um pouco antigo, mas 2003 não faz tanto tempo assim, então ainda tem coisa legal para vocês conhecerem dele. O filme se chama A Corporação. E aí, como eu estou dizendo, é extra. Além disso, eu gostaria que vocês lessem o PDF, certo? Vou projetar aqui minha tela e vocês vão rapidamente perceber que algumas coisas que estão na apostila a gente conversou por meio dos vídeos na semana passada. Além disso, eu já conversei sobre alguns desses temas com vocês nos nossos encontros anteriores, mas nada se compara aos estudos de vocês. Ninguém ensina vocês mais do que vocês mesmos. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, indiferente ao quanto eu discuta o conteúdo com vocês, vocês só vão compreender mesmo, os laços, as sinapses só vão ocorrer quando vocês tiverem a noção clara de que é possível conectar o que a gente tem conversado com o dia a dia de vocês, né? Por isso que é tão importante vocês buscarem complementos. Esses complementos vêm do dia a dia mesmo de vocês, das leituras de vocês e de estudos, inclusive em outras disciplinas, certo? Então, é muito, muito importante que vocês não negligenciem isso e deem a devida atenção a essas discussões. Economia, ela é uma temática, digamos, um pouco mais aplicável ainda no nosso dia a dia, porque ela está ligada basicamente a tudo que a gente consome. Recentemente eu tive uma discussão curiosa sobre política, né? E é importantíssimo como economia, política e administração são temas que se conectam. A administração, pelo menos na minha visão, seria o elo comum que faria o consenso entre esses três campos. Infelizmente, na prática, a gente tem poucas pessoas abertas a compreender isso, né? Mas, assim, de maneira geral, gente, a economia, ela diz respeito ao estudo dos nossos recursos. Ah, porque candidato tal só se preocupa com a economia. Não se constrói escola sem uma economia sólida, gente. Não se constrói, não se dá condições para um posto de saúde, por exemplo, sem uma economia estável. E eu não estou querendo dizer com isso que determinadas situações que estamos vivenciando são justificáveis. Eu só estou querendo dizer que a economia é, sim, o passo fundamental e inicial para a gente ter solidez e conseguir concatenar um país 50 centavos mais justo para todos, né? Então, assim, pessoal, é muito importante que vocês compreendam noções básicas de economia. E não é só para serem bons administradores, mas, acima de tudo, para serem bons cidadãos. Essa história da economia a gente vê depois, Carlos, é isso que acaba lascando tudo, né? Porque, na verdade, a economia é o feijão com arroz. A própria definição desse campo de estudo é a ideia de estudo do lar. E se você não tiver um lar, vamos dizer assim, um pouco mais alinhado, e como alinhado lê-se pelo menos as coisas no lugar, os recursos devidamente distribuídos ou minimamente utilizáveis, você não vai conseguir apresentar esse lar para outras pessoas, né? E eu quero dizer com isso que esse tema não só é importante, mas ela é a mola mestra para outras discussões possíveis. E, naturalmente, a gente vai pensando em algumas intersecções. Essa discussão passa pela política e a gente tem muita paixão, tem muito fígado quando se fala em política, né? A minha visão sobre isso é clara. A economia é a mola mestra, sim. E a partir dela
é que decisões são tomadas. A economia, ela, de fato, é ditada pela política, mas quando uma política é pautada simplesmente em vencer eleições, aí sim, quando isso acontece, a gente esquece de gestar, esquece de administrar. E aí começa a cachorrada, né? Bom, mas feitas essas considerações preliminares, o que eu quero conversar com você hoje são sobre alguns conceitos fundamentais desse nosso campo de estudo e a aplicação dele para a nossa disciplina. Eu não teria condições de descrever um curso básico de economia para vocês em 80 horas. Imagine em uma parte destas 80 horas, né? Então, a gente vai ver noções iniciais mesmo para conseguir, pelo menos, assistir o Jornal Nacional entendendo um pouquinho mais sobre o que é que o diabo que o William Bonner está falando, certo? Conceito-chave que eu gostaria que vocês entendessem hoje são 4. O primeiro deles é o que é que um banco faz. O segundo deles é o que seriam juros. O terceiro deles é o que é inflação. E o quarto deles, como a Selic interfere na nossa vida. Se vocês terminarem essas nossas próximos 60 minutos, mais ou menos, de conversa, entendendo essas 4 coisas, a noite está paga, certo? Mas se vocês não entenderem nessa aula, eu sugiro muito que vocês reforcem ela com outros conteúdos, como eu comentei 3 minutos atrás, certo? Então, gente, vamos lá. Mas antes disso, eu queria fazer uma leve revisão sobre o que nós vimos nas nossas aulas anteriores. E mais uma vez aqui eu estou trazendo conceitos elementares. Gente, vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim, professor. Sim, professor. Hoje eu vou falar um pouco mais rápido do que o normal, porque a gente tem muita coisa para conversar. Só que aí, se eu estiver correndo demais, por favor, me dê uma freada, certo? Quanto mais vocês interagirem, melhor para a gente perceber que está indo rápido demais. Ou não, né? Talvez o ritmo esteja adequado. Mas, como eu já comentei agora há pouco, economia é a ciência que estuda os recursos e como eles são utilizados. Uma definição simplista sobre isso, e como simplistas não entendam como vulgar, entendam simplesmente como uma ideia clara. Uma definição simples de economia seria o estudo do lar. E esse estudo diz respeito a como os recursos são empregados para a melhor existência deste lar e sua relação com a vizinhança. Então, basicamente, a economia vai estudar como os nossos recursos são utilizados. Hoje, no nosso país, sobretudo no mundo, na verdade, né? Sobretudo no Ocidente, mas no mundo todo, nós temos um modelo econômico chamado capitalismo. Esse capitalismo ele é mais utilizado pela maior parte dos países e ele tem alguns pilares. Claro que ele varia muito de um local para o outro, mas, de maneira geral, os princípios básicos do capitalismo são a livre iniciativa, o lucro como mola propulsora e, mais que tudo, o consumo de recursos. Então, no nosso sistema capitalista, produzimos bens e os consumimos trocando por coisas. Geralmente, essas coisas são monetárias, né? A gente está falando da troca financeira, mas se a gente está falando de trocas capitalistas, nem todas elas são, via de regra, monetárias, certo? Mas todas elas se pautam na lei zero do mercado. O que é que eu estou chamando de lei zero do mercado? A lei da oferta e da procura. Quanto mais fácil conseguir uma coisa, menos valor essa coisa tem. E se vocês quiserem entender isso numa aplicação prática, é só você lembrar, inclusive, das suas relações pessoais. Lembra lá da tua mãe, que ela dizia, quando eu morrer, vocês vão me valorizar.
O que é que ela queria dizer com isso? Ela queria dizer com isso que a gente sempre está procurando o que não tem. E se porventura você não tiver uma determinada coisa, naturalmente você vai valorizá-la mais. E eu estou falando de relações pessoais, mas isso se aplica diretamente em nossas decisões de consumo. Quanto mais difícil é conseguir aquele carro, mais ele é desejado pelas pessoas. Quanto mais difícil é obter uma determinada coisa, mais essa coisa vai ser valorizada no mercado. E uma aplicação direta dessa lei zero do mercado é só vocês lembrarem do início da pandemia, quando o álcool em gel estava custando 10, 15 reais, quando você encontrava, chegou em locais muito mais caros, uma máscara cirúrgica que você comprava a R$ 2 um NOI, chegou um momento que você comprava R$ 2 a unidade. Então, quanto mais difícil conseguir uma coisa, mais essa coisa é procurada. E, naturalmente, eu quero que vocês façam conexão com esse tema e esses temas que a gente vai conversar hoje, vocês vão ter algumas âncoras. E o que é que eu estou chamando de âncoras? Para vocês entenderem o que é inflação, vocês têm que lembrar da lei da oferta e da procura. Então, guarda esse conceito na cabeça de vocês, que quando a gente for falar mais adiante de inflação, ele vai fazer muito mais sentido. Mas essa lei da oferta e da procura, ela tem uma relação com outros 3 conceitos que nós vimos em nossa aula anterior. O primeiro deles é o de custo, e aqui eu estou falando de uma ideia de quanto o vendedor gasta para deixar um produto à disposição do comprador. Eu estou falando, por exemplo, de você que vai vender água lá num concurso público, e aí, para você vender aquela garrafinha de água a R$ 2, você tem que levantar os seus custos de venda. O que são esses custos? Você vai pensar na gasolina que você gastou para ir comprar os fardos de água, por quanto você comprou cada fardo de água, qual a sua expectativa de remuneração por ter feito esse trabalho, como é que está à tua disposição de outros recursos para atender a determinados custos de vendas que vão aparecer, porque você vai precisar se alimentar neste dia. Então, você tem que ponderar todos esses custos antes de entrar num determinado empreendimento. Só que isso por si só ainda não é o suficiente. Por quê? Porque existem outros 2 conceitos. E o segundo deles é a ideia de preço. O preço é objetivo. O preço é um valor monetário. Na verdade, não necessariamente monetário, mas para simplificar o nosso exemplo, eu estou falando nessa nossa ideia de água, de venda de água num concurso público, eu estou falando dos R$ 2 que você cobra por uma garrafinha que você vende. O preço é objetivo. O valor é outra coisa. O valor é uma ideia muito mais subjetiva, porque aqui tem relação direta com expectativas do teu cliente. Tem muito mais a ver com o quanto ele valoriza o que está comprando. É por isso que se fala que preço é o que você paga, já valor seria o que você leva. E numa explicação mais simplista disso, eu queria que vocês entendessem que quando você compra um remédio, quando você compra um Tilenol para o seu filho e você paga R$ 15 nele, o preço que você pagou foi R$ 15, mas você muito provavelmente pagaria um valor até bem maior, porque você valoriza a saúde do seu filho. Você valoriza a saúde enquanto bem transacional. Então, valor tem relação com o que você está levando para sua casa. Essa é a ideia de preço e valor. Mas perceba que há uma conexão entre esses 3 conceitos. Porque indiferente aos meus custos de produção, indiferente ao quanto eu gastei para colocar aquela banquinha de água mineral para a venda daquele concurso público, o meu cliente não está muito interessado nos custos que eu tive. O meu cliente, ele vai pagar um valor limitado.
ele vai pagar um preço limitado porque ele não valoriza necessariamente o quanto eu tive de custos por isso. É aquela velha história, pessoal. O mundo não está nada interessado em quantas tempestades você enfrentou. Ele quer saber se você trouxe o barco ou não. Então, assim, essa ideia de preço, custo e valor tem uma relação com a gente ter o meio termo e compreender como o mercado está rodando. Mercado, inclusive, é uma outra ideia-chave nessas nossas conversas, porque a gente tem hoje um mercado muito intangível. A gente tem um mercado não tão físico quanto ele já foi. Hoje eu estava olhando, por exemplo, a Amazon e eu encontrei um livro que eu queria muito comprar por R$ 10. R$ 10, frete grátis. Gente, pelo amor de Deus, R$ 10, frete grátis. Vem na minha casa, R$ 10, repito. Por esse valor, eu ia gastar até mais se eu fosse à livraria comprar ele. Então, assim, esses mercados, não necessariamente eles hoje estão nessa lógica que já foi. O nosso celular, ele nos traz um marketplace. Esse marketplace seria o local de compra, né? Que hoje mexe muito com esse jogo de forças e, inclusive, com esses custos. Então, perceba que esses assuntos todos se conectam numa simples decisão de compra que nós temos. Porque a partir do momento que eu escolho comprar aquele livro a R$ 10 na Amazon, eu estou escolhendo bancar uma empresa e esse meu dinheiro indo para essa empresa não vai para outras. Essa minha decisão de compra vai impactar o meu meio, porque eu poderia estar alimentando uma livraria aqui na nossa região, mas acabei dando dinheiro para o Jeff Bezos. Samuel, que absurdo você fazer um negócio desse. Ah, meu velho, custo, preço e valor. Eu estou correlacionando esses assuntos para que vocês entendam que as nossas decisões de consumo, inclusive, têm uma relação política com o meio ambiente que nós estamos vivenciando. Mas aí eu já estou dando alguns mergulhos um pouco mais aprofundados e dando passos adiante para algumas discussões que vocês vão ter lá em marketing, lá na nossa disciplina com a professora Jocelyne, né? Gestão socioambiental, enfim. Eu queria só deixar esse gostinho para vocês compreenderem o que está por trás de uma simples decisão de compra. Gostaria que vocês vissem esse vídeo, certo? Ele trata um pouquinho e de uma maneira um pouco mais lúdica a ideia de bancos e como eles interagem no nosso cotidiano, certo? Vocês conhecem Hermanoteu na Terra de Godard, Melhores do Mundo? Sim, eu já assisti. Pessoal, o vídeo tá sem som. Tá sem som, pessoal? Sim. Tá sim, tá sem áudio e a legenda não dá pra ler, não. Tá sem áudio aqui também. Espera aí. A economia das últimas 7 gerações de nossa família. Espera aí que eu tive outra ideia. Tava saindo o áudio, professor.
Se ao menos eu tivesse um empréstimo. Tivesse empréstimo. E eu falei algo sobre empréstimo. Ótimo, como te chamas? Sou Hermanoteu, da Pentescopeia. Sou filho de Olonéia, irmão de Micalateia. Micalateia? Sim, Micalateia. Pois bem, estás com sorte, Hermanoteu. Sou tributos do banqueiro. E minha instituição tem ótimos planos de financiamento. Um deles exatamente servirá como uma luva para ti. Ótimo. Quanto tens? 9 moedas. Não vê essa bicharia aí? Será? Tô falando das moedas. É sim. Aqui estão. Ai, que maravilha. É bem, como você deve saber, uma pequena taxação de 12% sobre o capital diferido relativo ao débito posterior acumulado nos últimos 12 meses, reajustável e indexada pelo IQQ. IQQ? Sim, o índice que eu quiser. A partir daí, ficamos com 7,4 moedas, das quais vamos retirar 2 moedas como uma forma de contribuição na amortização da dívida dos colonos rurais. Me perdoe, mas se a dívida dos colonos rurais... Faz parte do empenho, Hermanoteu. Deixa eu colaborar, meu querido. Pois bem, depois desta ágil subtração, ficamos com 3 moedas. Não, algo de muito errado, perceba. Tínhamos 7,4 moedas, tiraste 2, ficamos com 5,4. Lamento, Hermanoteu, mas deu pau no Excel. Foi mal. O HD tá muito cheio, você sabe como é que é. Mas não te preocupes que essas 3 moedas restantes vão para um fundo de renda fixa que vai render uma beleza e você vai poder resgatar com total liquidez daqui a 72 anos. 72 anos? Sim, a fabulosa poupança do bisneto. Parabéns, fizeste um excelente negócio. Eu não acredito. Antes que eu me esqueça, tem fiador? Fiador eu não tenho. Conforme eu supunha. Em função disso, vou ter que ficar com esses meus pertences aqui como Todos? uma forma de garantia desse empréstimo. Puxante. Não posso contrair. Parabéns, Hermanoteu. És um homem de visão, desejo-te uma boa jornada. Vá com Jeová e lembra-te, teu cliente és o nosso maior patrimônio. Ó. Toma, boa. E aí, pessoal? Deu para entender? Professor, no meu não, mas vou ver depois no YouTube. Não saiu muito legal, não. Aqui o áudio saiu meio ruim. O ideal é vocês usarem fones de ouvido, porque facilita com essas apresentações, sabe, de vídeo. Mas, assim, eu entendo que às vezes não tem, ou não é viável por outras razões. De boa, eu vou mandar para vocês no YouTube, certo? No nosso grupo do WhatsApp, que eu posto lá no Google Sala de Aula. Beleza, fica show. Manda o link, dá certo. Show. Eu vou, ainda em nível de aquecimento, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa imagem, e ela tem uma representação incrível, assim, pelo menos para você ter uma visão mais sólida da nossa vivência social e o que significa economia e as aplicações dela na nossa vida. Essa imagem aí, para quem nunca viu, ela pode ser considerada como a primeira máquina a vapor. E quem estudou Revolução Industrial, todo mundo aqui fez o ensino médio, todo mundo aqui lembra, ou se não lembra eu vou dar uma pincelada, que a partir mais ou menos do século XVIII, houveram uma certa mudança de paradigma na sociedade, em que as máquinas começaram definitivamente a fazer o trabalho que outrora pertencia simplesmente a pessoas, né? E isso gerou uma produção mais rápida, uma produção mais barata e uma produção mais homogênea. O que pouca gente sabe é que, apesar da primeira máquina a vapor comercializável, viável e utilizada para esses fins de produção ter acontecido no século XVIII, foi mais ou menos no século I. Lá em Alexandria, que um camarada chamado Heron, ele criou a primeira máquina. E ela era um protótipo, claro, né? Ela precisava de um patrocínio, ela precisava de alguém que acreditasse nesse projeto, mas a ideia do Heron já era fazer trabalhos mais rápidos, mais sólidos, mais baratos em escala, né? O que aconteceu, na verdade,
é que o Heron não conseguiu patrocínio para a sua ideia por uma razão muito simples. A gente está falando da Idade Antiga, em que eles utilizavam como mão de obra a escravidão. Então, para que um rei, para que uma pessoa de posses, para que alguém com condições de exigir trabalho das pessoas, para que essa pessoa iria querer uma máquina que fizesse o que escravos já fariam? A resposta é óbvia. Na prática, eu estou falando da prática, eu não estou discutindo aspectos éticos. Inclusive, essa discussão ela é muito dolorosa para a gente pensar enquanto sociedade, porque é uma demonstração clara de como a humanidade é fadada a não dar certo, porque ela não se importa em nada com ela mesma, né? Mas eu queria que vocês entendessem que o trabalho escravo atrasou o progresso industrial simplesmente porque ele viabilizava os objetivos que aquelas pessoas tinham. Isso se tornou inviável lá pelo século XVIII por uma razão muito simples. As pessoas não se submetiam ao trabalho escravo, o padrão de competição passou a mudar e as relações de oferta e procura foram ressignificadas a partir do uso dos recursos que os países e que as pessoas tinham. Então, percebam que a decisão de não escravizar mais a humanidade, não escravizar mais outras pessoas, ela não foi uma decisão exclusivamente pautada em direitos humanos, pautada em bem-estar, pautada em bom senso e melhor convivência. Inclusive, porque se você for analisar direitinho, se você for puxar para a questão religiosa, por exemplo, muitas religiões justificaram a escravidão. Muitas religiões hoje talvez ainda tomem práticas que justificam o trabalho escravo. Então, essa nossa discussão de trabalho, ela demonstra o quanto é a economia quem pauta a nossa sociedade. O quanto é a economia que, no fim das contas, dita como a gente vai agir, inclusive em nossas relações pessoais. O que permitiu que hoje a gente tenha uma máquina de solda em termofusão foi uma sucessão tecnológica de coisas, acontecimentos, mudanças culturais, que todos foram impulsionados pelos recursos que tínhamos à disposição. É uma coisa absurdamente óbvia, mas faz muito sentido nessa nossa discussão a gente relembrar que o leite não dá no supermercado. Existe a necessidade de retirá-lo. Existe a necessidade de pensar nos recursos que temos à disposição, porque vaca não dá em árvore. E mesmo que desse, essas árvores precisariam ser cuidadas. Esse meio ambiente não pode ser esquecido. Nós não temos recursos ilimitados. Nós temos desejos ilimitados. Recursos não. Daí a confusão, daí a cachorrada. E daí a importância da gente tomar decisões econômicas sólidas, sustentáveis. Decisões que tenham algum alinhamento com os objetivos coletivos da sociedade. Eu queria fazer uma viagem rápida na nossa história, discutindo algumas coisas sobre como a economia rodou em outras eras, e vocês vão perceber rapidamente que o modelo econômico acabou ditando a cultura, a religião e outras coisas dessa convivência entre humanidade, né? Lá, na época do comunismo primitivo, na pré-história, nós tínhamos um homem muito mais pautado nas necessidades fisiológicas. Ele queria comer, ele queria reproduzir, ele queria crescer. E para isso ele trocava coisas. Eu te dava 1 quilo de arroz e você me dava uma arma para eu conseguir caçar melhor. Existiam trocas. Essa é a ideia de escambo. Na Idade Antiga, o trabalho era escravo.
e como trabalho escravo, as pessoas eram consideradas literalmente ferramentas. E nesse quesito, havia uma relação de propriedade muito relacionada a ter pessoas, ter ferramentas. Seguidamente, a teocracia, que era a ideia de governo de Deus, nós tínhamos terras como principal bem em que uma pessoa, a partir do momento que tinha terras, poderia se dizer de posses e poderia se dizer, vamos dizer assim, influente. E aí a religião alterava muito essas relações e protegia, inclusive, o modelo econômico da época. Afinal, a religião vigente na época, isso a gente está falando de Ocidente, né, pessoal? A religião mais forte, ela acabava tomando decisões e pautando a cultura para que ela não se sobrepusesse e esse modelo não fosse questionado. E é tanto que a gente até hoje tem sérios resquícios disso em algumas posturas que foram simplesmente passadas adiante como tradição. Seguidamente, a gente teve a criação do capitalismo. E o capitalismo, ele é um sistema, ele é um modelo econômico tão forte, justamente pela sua capacidade de adaptação. Do século XV para cá, o capitalismo simplesmente se transformou em uma coisa, e uma coisa mais aprofundada, e ele só foi se metamorfoseando de maneira que as pessoas simplesmente intensificaram a lógica do consumo, intensificaram a lógica das trocas. Elas aconteceram a partir de grandes navegações lá pelo século XV, em que as pessoas precisavam de ouro, prata, e isso era o mais valorizado. Lá pelo XVIII começou a ideia de consumo em massa, e havia uma expectativa por produtos de maior qualidade. Depois, lá pelo século XIX e XX, o mercado financeiro invadiu e as relações se transformaram a um pouco menos palpáveis. E hoje, na era do conhecimento, no mercado intangível, a gente tem expectativas ainda mais difíceis de serem alcançadas, porque a gente quer coisas e quer coisas. E não se preocupa muito com o impacto dessas coisas. Vivemos, de fato, a era do conhecimento. O capital intelectual nunca foi tão valorizado quanto ele é hoje, e é por isso que é tão importante vocês estudarem, se dedicarem e terem a ciência como uma catapulta para o progresso de vocês. E eu digo progresso de vocês, mas a gente está falando também do progresso da humanidade. É só com isso que a gente vai conseguir evoluir. Mas, de fato, existem inúmeras contradições, né? Porque a gente está tão preocupado em ter e muito pouco em ser, né? A gente está tão preocupado em conhecimento técnico e não entende, às vezes, a conexão desse conhecimento com outras áreas. E aí a gente comete alguns absurdos, né? Algumas questões que eu não vou levantar aqui para não fugir muito do assunto. Mas o que eu queria que vocês entendessem nessa breve história da economia, e eu chamaria de brevíssima, né? Porque a gente precisaria se aprofundar em cada uma dessas eras para entender um pouco mais a fundo as implicações práticas na cultura e na sociedade de cada uma delas, mas eu espero que tenha ficado claro que o modelo de uso dos recursos acabou alterando como as pessoas se relacionavam. E uma coisa acabou puxando a outra. A economia acabou puxando como a política e talvez até a religião, como essas outras duas coisas iriam se relacionar para as pessoas, né? É uma tese e eu respeito outras pessoas que, porventura, pensem diferente disso. Mas eu reitero que a história da humanidade ela é pautada na discussão do uso dos recursos que ela tinha à sua disposição. Esses recursos acabaram determinando como elas iriam se relacionar e pelo que lutariam. As grandes guerras mundiais, se você for olhar direitinho, tiveram relação direta com isso. No fim das contas,
a gente está muito mais preocupado em quanto petróleo o país tem, quanta água aquele país tem, quanto ferro aquele país tem, do que com a quantidade de religiosos, a quantidade de pessoas de outras etnias. No fim das contas, a discussão dos recursos, ela é o que está por trás de uma sucessão de guerras que existiram e ainda existem até hoje. Dandara, pode falar, fica à vontade. Professor, só para complementar o que o senhor estava falando, que eu até compartilhei hoje no meu Instagram, que é em Maceió, a Braskem, que ela é uma petroquímica, aí ela perfurou tanto atrás do Salgema, que é um negócio que faz, eu esqueci lá, um material lá que eles produzem, que acabou com vários bairros de Maceió. Eles foram soterrando, aí as pessoas tiveram que abandonar suas casas por causa disso. Ou seja, muitas empresas, sim, elas só veem a questão do faturamento, né? E não vê os danos que causam à sociedade e ao meio ambiente. E às vezes esses danos são irreversíveis. Perfeito, Nandara. Concordo 100%. Inclusive, a partir dessa discussão que eu queria conectar com o vídeo que eu mostrei para vocês. Eu não expliquei muito de cara, porque parece que não foram todo mundo que conseguiu ouvi-lo. Mas ele conta a história de uma pessoa que queria um empréstimo e no meio desse empréstimo ela acabou sendo, vamos dizer assim, enrolada com algumas burocracias de dentro do banco. Por quê? Por que o banco tem tanta força na nossa sociedade? Porque a gente entende pouco ou nada sobre o que o banco faz. Porque a nossa atual era diz respeito a produtos que a gente não toca. A gente está o tempo todo brigando por coisas que a gente nunca nem viu. Porque o dólar, porque o mercado de ações, porque o Selic, porque, enfim, são conceitos intangíveis que afetam o nosso dia a dia de uma maneira que a gente não consegue direito nem explicar. Mas o que está por trás desses conceitos são recursos. Esse exemplo que você deu, Dandara, acho que alguém comentou aí sobre Brumadinho, são outras aplicações do poder dessas grandes corporações no nosso dia a dia. Se a gente for colocar na balança o quanto os grandes bancos do Brasil influenciam no resultado das eleições, eu acho que a conexão é bem fácil de perceber, né? É só a gente analisar um pouquinho, e eu não estou falando mal do atual governo, estou falando mal de todos os governos nos últimos anos que acabaram tomando decisões simplesmente pautadas nesses bancos. E vejam o que eu estou querendo dizer. Eu comecei a minha aula e estou continuando ela com a tese que a economia acaba sendo a mola mestre para as nossas relações pessoais. Isso é um fato. Isso não significa que, por causa disso, a gente tem que se submeter a tudo que esses bancos ou grandes empresas querem empurrar para nós. Vejam, quando a gente constrói uma política pautada exclusivamente em ganhar eleições, nós tomamos decisões econômicas erradas. Decisões econômicas corretas têm relação direta com a compreensão do todo, uma compreensão gerencial, administrativa. E essa compreensão administrativa vai guiar melhores decisões econômicas, que, por consequência, vão puxar um fio político mais alinhado e mais coerente com um projeto de nação. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer com isso? Vamos se aprofundar? Vamos falar mais disso. Por que é tão importante conectar administração e economia? Simplesmente porque é o modelo econômico que dita a cultura social. Sendo a administração a ciência que discute como melhorar o coletivo humano e seu movimento, como é que a gente vai alterar
esse convívio para que ele ocorra da melhor maneira possível, sem ter uma compreensão direta de que recursos nós temos. Imagine, por exemplo, que você vai administrar o orçamento da sua casa naquele mês. Isso se você já não fizer isso. Imaginando que você não é o responsável por isso na sua casa, imagine que determinado mês, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, por alguma razão, ele ou ela que fazia isso, ficou doente e passou essa bola para você. Imagine como você vai administrar isso se você não tiver clareza de quantos recursos entram na sua casa, de quanto débito você tem para honrar dentro daquele mês. Se você não tiver clareza sobre o que você tem à disposição, você não vai conseguir gestar, você não vai conseguir cuidar dessas coisas para que elas se mantenham de pé. Então, a economia e a administração são ciências irmãs. O Keynes, que é um autor muito respeitado, ele dizia que a administração é o braço armado da economia. Eu diria que a administração e a economia são gêmeos siameses, gêmeos que se relacionam entre si com o leve diferencial que, enquanto a economia tem um olhar no todo, na sociedade como uma toda, a administração consegue olhar também para o indivíduo. A administração consegue, com a lupa, olhar ainda mais a fundo na psicologia por trás de decisões econômicas. Então, a administração vai um pouco mais a fundo no indivíduo, enquanto a economia pensa mais de maneira generalista sobre essas interações desse indivíduo. Professor, aula passada, você falou de microeconomia. E você me disse que a microeconomia estuda as relações entre os indivíduos. Os indivíduos, não o indivíduo. Eu estou falando, de fato, de você que vai lá e compra um pacote de feijão na bodega do seu Zé. Isso é uma discussão microeconômica. Mas o fato de você ter escolhido comprar na bodega do seu Zé e não na bodega do seu Joaquim é uma decisão mais individual. É uma decisão que tem mais uma relação com o valor que você dá a um estabelecimento e não ao outro. Ou a um produto que tinha aqui e não tinha ali. É uma decisão um pouco mais individual, logo objeto de estudo da administração. Ok? Ok. Beleza, né? Vamos continuar. Apesar de toda a nossa, vamos dizer assim, vaidade, a gente não pode perder de vista, não pode esquecer que existem limitações. Eu até já comentei sobre isso em nossa conversa. Nós temos desejos ilimitados, a gente quer consumir, a gente quer ter, mas os nossos recursos não são ilimitados. E além dessa carência de recursos, existem outras coisas mais relativas à nossa região. Existe, por exemplo, às vezes, limitações técnicas. Existem, muitas vezes, limitações tecnológicas. Existem, muitas vezes, limitações de recursos naturais. Exemplo prático. Imagine que tu quer tocar um negócio de você fazer um bar do gelo em Tabuleiro do Norte. Considerando o calor da nossa região, e eu digo Nordeste, um bar do gelo seria uma coisa fantástica. Existe em Fortaleza, salvo engano, e seria uma coisa fenomenal para as pessoas quererem mesmo estar por lá, porque é muito quente em nossa região. Público, sem dúvidas, você teria. Mas o problema, Carlos, é exatamente esse. Talvez falte recursos tecnológicos que tornem esse bar do gelo viável economicamente. Porque nós precisaríamos, para colocar um negócio, um troço desse adiante, muito ar-condicionado, muita máquina de gelo, muita coisa, muitos recursos que talvez até já existam hoje, mas tem uma densidade econômica talvez maior do que a nossa capacidade regional
de suportar um serviço como esse. E aqui a gente volta para aquela nossa discussão de custo, preço e valor. Talvez as pessoas valorem um local como esse. Talvez elas queiram estar nesse bar do gelo. Mas talvez o preço que precise ser cobrado para suprir os custos de operação, talvez esse preço inviabilize a decisão das pessoas de comparecerem a esse estabelecimento. E aqui eu estou falando de limitações tecnológicas, mas eu poderia falar, por exemplo, de mão de obra qualificada para consertar esses aparelhos de ar-condicionado. Eu poderia falar, por exemplo, de questões culturais. Eu vou estar pagando para sentir frio? Talvez algumas pessoas dissessem isso. Existem também algumas limitações do ponto de vista macroeconômico. É um péssimo momento para começar um empreendimento dependente de energia elétrica como esse. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento de seca. Não está chovendo. Aí fudeu, professor. Puta merda, viu? Quer dizer que não está chovendo é um bom motivo para eu não começar o meu bar do gelo. O que é que caramba uma coisa tem a ver com a outra? Tudo, pessoal. Tudo a ver uma coisa com a outra. O fato de não estar chovendo significa que a gente, enquanto país, tem utilizado muito mais termoelétricas para gerar energia. Essa geração de energia a partir de termoelétricas, ela é mais cara. E, inclusive, a gente sofre risco de apagão, viu? Não sei se vocês estão sabendo disso. A gente sofre risco de apagão, sim, porque está faltando energia à disposição no mercado. E aí, essa termoelétrica sendo utilizada e sendo mais cara, encarece a nossa conta de luz. E isso interfere, inclusive, nas nossas decisões de consumo. Quando a gente iria comprar aquela luminária bem massa que a gente queria, mas percebe que não é o momento desse tipo de investimento. Pelo contrário. Então, veja como uma coisa macro interfere no teu desejo de compra micro. Esses assuntos se conectam. E a falta de chuva interfere no teu desejo de abrir o bar do gelo. Abrir o bar do gelo foi uma viagem grande, né, gente? A gente naturalmente conseguiria outros exemplos, talvez mais palpáveis. Mas o fato é, existem limitações que nos impulsionam para um lado ou para o outro em nossas decisões de consumo. E isso conecta-se também com nossa estrutura de mercado. Eu falei para vocês que mercado é o local que as trocas acontecem. E como esse mercado se posta dentro da sociedade, tem uma relação com decisões políticas também. Vamos dar um exemplo? Vocês já ouviram falar de monopólio, oligopólio e concorrência perfeita? Vamos pensar primeiro o que é um monopólio. Monopólio é quando você tem apenas um vendedor dominando aquele mercado. Exemplo prático. Hoje, os Correios têm um monopólio sobre a entrega de cartas no Brasil. Eles não têm monopólio sobre a entrega de mercadorias, mas de cartas sim. Isso interfere, é uma decisão de cima, é uma decisão macro, interfere na possibilidade de outros jogadores se interessarem nesse mercado. Um oligopólio, por sua vez, é um mercado em que você tem um número menor de fornecedores. E aqui eu estou falando da indústria de aviação civil, por exemplo. Você tem poucos players nesse mercado. Você tem a TAM, a Gol, a Azul. Isso por quê? Porque existe um instrumento de regulação, além de uma superestrutura caríssima para você montar um empreendimento como esse. Eu poderia citar como outro exemplo prático, um oligopólio, os postos de gasolina em Tabuleiro do Norte. A gente tem 5, se eu não me engano, né? São 5 ou são 4? Me corrijam, por favor. Quatro. E por que não tem mais? A resposta é mais simples que Tem 5 postos.
Pronto, show de bola. Temos 5 postos. Por que não tem mais? Na verdade, tem 6 postos. E Gente, tem um que está desativado por enquanto, né? isso, é aquele lá perto do Supersol, né? Não, mas Exatamente. são 6 mesmo. Ativos são 6. Com Pronto. da bica, né? Com lá da bica. Mas vamos lá. Indiferente a esse número, é um volume pequeno. Também. O Tabuleiro tem 6 e São João tem 1. Alguém tem um palpite sobre isso? É a festa e a procura, né? Perfeito. Existe uma limitação, existe uma natural barreira de entrada para você montar um posto de gasolina. É caro para dedéu, velho, montar um negócio daquele. Então, de cara, já não é qualquer um que pode começar a competir nesse mercado. Depois disso, você tem a questão de limitações do volume de consumo. Eu moro numa cidade do tamanho de Tabuleiro do Norte. Aqui tem 2 postos de gasolina. Por que isso acontece? Oferta e procura de novo. Diferentemente de Tabuleiro do Norte, Areia Branca é uma cidade colocada no início da BR. Então, não existe pessoas passando por Areia Branca, diferente da localização geográfica de Tabuleiro, que favorece o trânsito de e para outras cidades. Então, veja, existe uma série de decisões que impactam os empreendimentos. E aqui eu estou falando de barreiras, por exemplo, naturais. Naturalmente, Tabuleiro oferta uma localização atrativa para donos de postos de areia branca. Donos de postos de gasolina, perdão. Areia Branca, não. Esse é um dos pontos chaves. Então, quando a gente analisa um oligopólio, a gente tem que pensar coisas que estão por trás daquilo ali. Um oligopólio, nem sempre ele ocorre por uma fragilidade do mercado. Às vezes, simplesmente são condições materiais que impedem você ter mais competidores naquele mercado. Para você montar uma empresa de aviação, um posto de gasolina, ou uma farmácia, por exemplo, você tem uma série de legislações que precisam ser cumpridas. Você tem uma série de limitações. E isso, às vezes, impede alguns determinados empreendimentos de irem adiante. E aí entra uma coisa massa nessa discussão. Por que a gente tem que ter essas coisas? Por que eu não posso deixar o mercado frouxo e eu posso... Não, amigo, eu quero montar minha empresa de aviação. Eu vou ter minha empresa de aviação. Por que a ANEEL, ela fiscaliza esse funcionamento? Por que a ANP verifica os postos de gasolina? Por que eu tenho agências de controle que regulam o funcionamento de determinados empreendimentos? Por que eu não posso botar uma farmácia em qualquer esquina? Vocês têm algum palpite da resposta para essas perguntas? A resposta é simples, pessoal. Me antecipando. Seria perigoso. Imagina qualquer doido poder botar um teco-teco no ar. Imagina qualquer curandeiro poder botar sua bodega e estar vendendo remédio à torta e à direita. Imagina o impacto que seria na saúde pública se essas decisões que têm um impacto direto na nossa vivência não tivesse nenhuma agência reguladora, não tivesse ninguém que pelo menos olhasse e definisse critérios mínimos. Para você montar um posto de gasolina, você só pode estar a 500 metros de escola. Você tem que ter um sistema de incêndio, você tem que ter uma brigada que vai fornecer água para se tiver alguma zebra aqui. Ou seja, a definição de critérios. Será que o mercado sozinho regularia essas coisas? Ou não seria mais seguro você ter um ente que regulasse e determinasse as regras do jogo para que ele rodasse minimamente em padrões aceitáveis? Aí, gente, entramos em outra pauta. Entramos na definição do que é o Estado. E essa discussão sobre o que é o Estado
passa hoje por um debate ideológico muito intenso, porque nós temos, na prática, dentro do Brasil, o neoliberalismo. O neoliberalismo é um modelo econômico que discute o Estado como um ente regulador apenas para tempos de crise. Ele vai estar lá, basicamente, para evitar os excessos, diferente de um Estado mais interventor. Essa ótica neoliberalista, já é um avanço do que se antes conhecia como liberalismo. Que no liberalismo você teria o mercado fazendo tudo. Você teria a mão invisível que conduz todas as relações de comércio, todas as relações de troca. E, por consequência, o Estado vai existir exclusivamente para proteger o território. Você só vai ter exército, por exemplo. No neoliberalismo, não. Você entende que é necessário um Estado mínimo, como um de vocês citou aí. E esse Estado mínimo vai, pelo menos, manter o básico para que determinados problemas não cresçam exageradamente. E aí, a ótica neoliberal é que o mercado deve ser independente, mas, ao mesmo tempo que ele deve ser independente, ele tem que ser protegido. De fato, se vocês analisarem a fundo, tem uma certa contradição aí, mas eu quero só apresentar esses conceitos a vocês. Dentro disso, dentro dessa lógica de Estado mínimo, Estado neoliberal e mercado como um ente poderoso que interfere nas nossas relações de troca, interfere na nossa cultura, interfere no nosso dia a dia. Vide o exemplo que Dandara deu, vide o exemplo de Brumadinho, né? Essas megas corporações, elas, pelo poder econômico delas, elas acabam interferindo muito no nosso dia a dia. E hoje, no Brasil, uma das maiores que existem são os bancos. É por isso que eu trouxe aquele vídeo para vocês. Eles se aproveitam muitas vezes, explorando um pouco nossa ignorância, e empurram os produtos que eles têm para que a gente simplesmente os compre. E o que é que o banco faz, gente? O banco vende dinheiro. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. O banco é uma instituição que ele comercializa capital, comercializa crédito. Quando eu vou lá e faço um financiamento, faço um empréstimo, compro um produto financeiro, eu estou comprando dinheiro. E quando eu compro R$100, não faz sentido eu devolver R$100. Eu vou devolver os R$100 mais alguma coisa. Como é o nome dessa coisa, vocês sabem? Juros? Juros. Esses são juros. Da maneira mais simples possível, os juros é um aluguel. Os juros é o aluguel pelo dinheiro que eu peguei do banco. E aí, esses juros e o valor que é cobrado em cima dele vai ter uma relação direta com o meu crédito. Esse meu crédito, ele vai ter uma relação direta com o quanto eu tinha expectativa para pagar por aquele valor. Por quê, gente? Porque o crédito é uma moeda intangível. O crédito é uma moeda de troca que você faz baseado em confiança. E quanto mais confiança você inspirar para quem vai te emprestar dinheiro, menor tende a ser o valor cobrado por esses juros. E aqui você tem alguns fatores que vão interferir. Se você pedir por mais prazo, se você pedir mais dinheiro, se você ofertar mais risco, por exemplo, se você estiver desempregado, talvez a tua taxa de juros vai ser muito mais cara do que uma pessoa que está empregada já há um determinado tempo. Eu estou dizendo talvez por gentileza. Via de regra, os bancos trabalham nessa ótica. Os bancos trabalham oferecendo dinheiro, oferecendo crédito, cobrando juros e lucrando
exageradamente em cima desses juros. Se você for olhar as nossas taxas de cartão de crédito aqui no Brasil, elas são absurdas assim de um jeito estratosférico. Não vale nem a pena a gente ter raiva falando disso agora. Mas o fato é que juros no Brasil é uma moeda corrente porque mexe absurdamente na nossa economia. Os bancos lucram rios e mais rios de dinheiro em cima disso. E é curioso porque, em meio à pandemia, eles lucraram ainda mais. E isso aconteceu por uma série de fatores, mas entre eles, o fato de eles se beneficiarem com o nosso endividamento. E antes de vocês achem que eu estou aqui fazendo um discurso de vamos queimar todos os bancos, eu queria que vocês entendessem que eles são tão destacados na nossa economia porque eles interferem em coisas relativas ao nosso consumo. E eu vou já explicar por quê. Mas antes disso, eu queria que vocês entendessem a ideia de inflação. Alguém pode me dizer o que é isso? O que é inflação? Desvalorização da moeda, segundo Carlos. Quanto mais tiver, menos vale. O que mais? Tá errado não, viu, Carlos? Vamos pensar a partir do que o Carlos acabou de dizer. Se a minha moeda está desvalorizada, o que é que vai acontecer quando eu for comprar pão na padaria? Eu vou ter que pagar mais ou menos por aquele pão? Mais. Naturalmente. Naturalmente o pão vai ser mais caro. Por quê? Porque a moeda está desvalorizada. Ela está desvalorizada por quê? Porque o nosso dinheiro, eu vou precisar de mais dinheiro para fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Exato, Kleber, exato, Márcio. O poder de compra está diminuído. E essa diminuição interfere em toda a nossa economia. Mas veja, inflação, ele não é só quando aumenta o valor do pão, não. Inflação é um conceito que a gente pode utilizá-lo quando ele é generalizado. Inflação é o aumento geral e persistente dos preços. E esse aumento acontece sem haver o aumento do padrão de consumo. Padrão não, perdão, do poder de consumo. Quando eu aumento os preços das coisas, mas não aumento o salário das pessoas, eu tenho inflação. Mas existem outras, de maneira geral, ele é isso. E ele pode ocorrer por vários motivos. Quando eu tenho, por exemplo, muito dinheiro circulando na economia. E eu vou explicar essa ideia. Eu não sei vocês, mas eu acho que toda criança, ou todo adolescente, pré-adolescente, já assistiu um jornal, ou pelo menos ficou pensando sobre ideias geniais que às vezes a gente tem sobre a economia, né? Rapaz, se eu fosse ministro se eu fosse ministro da economia, essa história do Brasil devendo uma ruma de dinheiro lá fora, é só imprimir uma ruma de real, não? Eu imprimo uma ruma de real, pago a eles, sabe, distribuindo dinheiro pro povo, fica todo mundo rico, pô. E aí? Não é uma ideia boa, não, pessoal? Claro que não. É uma ideia absurda. Por quê? Porque você iria desvalorizar a moeda. Quando você tem muito de uma coisa, acontece o que com essa coisa? Ela perde o valor. Lembra do que eu falei no início da aula, oferta e procura? Agora a gente faz a conexão entre esses dois temas. Se eu tiver muito capital circulando, se eu tiver muito dinheiro circulando na economia, esse dinheiro não vale de nada. O que a gente tem que ter não é aumento de dinheiro. A gente tem que ter crescimento de riqueza. São conceitos diferentes. Dinheiro é simplesmente uma moeda de troca. Riqueza diz respeito à distribuição de recursos. Quanto maior uma riqueza, mais recursos se fala. Dinheiro não.
Não adianta eu ter uma montanha de dinheiro que não consegue comprar muita coisa. Renan, quer falar? Eu acho que eu estou ouvindo um som aí. É porque, gente, eu não consigo visualizar todos vocês, certo? Se às vezes você fala e eu não comento nada, me desculpe, é porque eu não vi, certo? Por isso que eu peço às vezes para vocês usarem o microfone, mas eu acho que alguém levantou a mão. É que eu queria complementar, que eu não sei se você sabe, mas teve uma crise assim que a República foi, assim que no período da República, né? O ministro da Fazenda ele resolveu imprimir bastante papel moeda. Só que o que aconteceu é que como tinha bastante papel moeda circulando, o dinheiro ficou totalmente desvalorizado. Aí as empresas, as fábricas que tinham sido criadas com esse dinheiro, era como se fosse um dinheiro que não valesse nada. Aí essas fábricas foram chamadas fábricas fantasmas, que era como se não tivesse sido criado com nenhum dinheiro, porque o dinheiro estava totalmente desvalorizado. Isso acontece por quê? Lei zero, gente, oferta e procura. Quanto mais fácil for ter uma coisa, menos valor essa coisa tem. Tá clara essa ideia de inflação, gente? Existem alguns conceitos mais técnicos, inflação de custos, que é quando a gente tem uma demanda, essa demanda aumenta muito mais do que a oferta pode oferecer, né? Quando a gente tem muito produto sendo requerido. As máscaras, o álcool em gel, que a gente viveu no início da pandemia, é um exemplo disso. Existe alguma certa inflação inercial, que aí a gente fala, é a chamada inflação artificial. O governo faz um aumento salarial, mas como o Renan acabou de trazer, esse aumento artificial do dinheiro disponível, ele acaba gerando uma inflação inercial. Por quê? Porque você não tem uma coisa naturalmente construída. Você aumenta o salário das pessoas e aí o comerciante faz o que? Aumenta o preço das coisas. Então, no fim das contas, fica 6 por meia dúzia. Eu ganhava R$8, agora eu ganho R$10 e aí o comerciante também vai aumentar o preço. Então, vai ficar na mesma coisa, né? Alguém levantou a mão, gente? Professor, foi eu, Márcio. Bem rápido, você não sair do seu percurso aí. A estagflação é o quê? Márcio, a gente pode falar nesse conceito de estagflação, porque é o seguinte, existe dentro dessa lógica de inflação algumas coisas que se criam artificialmente ou não dentro da economia. Quando você tem uma economia em crescimento, pode acontecer de mesmo com o PIB do país crescendo, a inflação também está crescendo. Por quê? Porque você tem, naturalmente, a economia tem melhorado, as pessoas têm ganhado um pouco mais de recursos, e aí quanto mais recursos as pessoas ganham, tende-se aos comerciantes cobrarem um pouco mais. Isso, quando acontece naturalmente, gera um efeito muitas vezes positivo. A estagflação ela é um fenômeno muito nocivo, porque o país está estagnado, a economia não está crescendo, em alguns casos está até decaindo, mas a inflação está aumentando. Quando a riqueza está, na verdade, diminuindo e o preço das coisas está subindo, a gente vive o pior dos cenários possíveis. Estamos estagnados em meio a uma inflação. Na verdade, existem cenários ainda piores, né? Obrigado, senhor. A estagflação ela pode se acentuar em vários outros aspectos. Mas de uma maneira mais simples, Márcio, a estagflação ela é isso. O país está estagnado, mas a inflação está comendo no centro. E aí, meu velho, dá ruim. Dá ruim porque uma coisa você pagava R$10 num determinado produto, e aí teu salário aumenta para R$12 e aquele produto aumenta para 11. No fim das contas, tu ainda está num saldo positivo. Outra é quando teu salário cai, o preço das coisas aumenta. Aí lascou, né? Infelizmente, é um dos piores cenários possíveis.
Beleza, gente? Posso avançar? Ok, obrigado, professor. As ordens. Já falei sobre juros. Professor Samuel, A rocha. Diga aí, cara. assim, aqui no Brasil a gente já tem alguns exemplos, né, dessa questão da inflação. Em 94, né, na mudança do cruzeiro, né, para o real, né, nós tínhamos um período de superinflação. Uhum. E também na época do governo Sarney, né, que foi mais ou menos em 89, nessa época, de 85 por aí a 89, ele teve que adotar medidas até de congelamento dos preços das coisas por conta da inflação, né? Também. A moeda não tinha valor. Perfeito. É muito interessante, Kleber, quando a gente pensa sobre quanto essas coisas impactam na nossa cultura. É por isso que eu comecei a aula falando sobre essas relações de trabalho e como elas nos afetam sociologicamente. A gente Pois até e hoje... os governos também passam por crises, né? Por conta disso, porque é muito complicado. A situação econômica, quando vai ruim, né? Aí a governança do país também sofre, né? O presidente, as questões são alvo de críticas, né? Muitas críticas. Perfeito, perfeito. Por quê? Porque acontece muito, inclusive, de mexer com a autoestima das pessoas. Até hoje, desde os anos 90, na verdade, 80, 90, começou a ideia de você fazer a feira do mês. Por que você fazia a feira do mês? Porque você recebia seu salário hoje, você tem que comprar tudo que fosse possível comprar logo hoje. E no início do dia, porque lá para de tarde, lá para de noite, amanhã vai ser outro preço e com certeza mais caro. Então começou-se uma cultura de armazenamento por causa da escassez. As coisas eram muito mais difíceis. E aí acontecia o quê? Até hoje a gente faz a tal da feira do mês. Até hoje. Isso começou naquele tempo. Então, assim, é só um exemplo bobo para ilustrar como a economia interfere no nosso dia a dia, né? E vejam, esses debates macro e microeconômicos, eles têm relação direta pela política, porque algumas decisões erradas impactam diretamente o nosso padrão de consumo. Outras têm relação com fatores externos. Vamos um exemplo prático? Por que a gasolina está tão cara? Alguém sabe me dizer? Por causa do preço do petróleo no exterior, né? Aí eles acompanham, né? No dólar, o dólar está alto. Também. Esse, na verdade, é um dos principais motivos. Existe algumas razões para isso. Existe a OPEP, que é um órgão internacional que ele controla basicamente 40% do petróleo em nível de mundo. E ele, muitas vezes, faz uma reserva de mercado controlando quanto do petróleo vai ter à disposição no mercado. E ele faz isso, quando ele segura, você tem menos petróleo circulando. Quanto menos se tem uma coisa, mais essa coisa vale. E o preço sobe. Então, existem fatores internacionais que têm lascado o nosso tanque de gasolina. Mas, além disso, junta-se o fato de que esse nosso barril do petróleo ele é indexado ao dólar. A gente paga o barril do petróleo com base no valor do dólar. E aí, quanto mais caro for esse dólar, mais cara essa nossa gasolina. Professor, mas eu não compro dólar. Mas você come pão, você come coxinha, você compra capinha de celular. E para que essas coisas estejam circulando, é necessário transporte. É necessário que haja instituições, empresas que façam com que esses produtos circulem. E eles fazem isso consumindo diesel, consumindo gasolina. E aí a gente tem um problema muito sério. O Márcio, acho que foi o Márcio, comentou aí sobre commodities, né? Para quem não sabe o que são commodities, commodities são produtos consumidos em nível de mundo pela maior parte dos países. E eles são, como o nome sugere, comuns. O petróleo é um deles, mas a gente pode falar da soja, por exemplo. Por que está tão cara a carne no Brasil?
Por que está tão caro o arroz? Por que está subindo o preço dos alimentos? Chuva de novo, pessoal. Está mais difícil cultivar essas coisas. Além disso, o dólar está alto. E aí, o grande agricultor, ele vai preferir ganhar em dólar, não ganhar aqui em real. E quanto mais difícil, quando ele vende lá para fora, ele não vende aqui para dentro. E aqui para dentro fica mais difícil. E quanto mais difícil for ter uma coisa, mais cara ela é. Eu não sei se vocês já cansaram de me ouvir falando essa frase. E é por isso que eu chamo ela de lei zero do mercado. Oferta e procura. Mas aí, gente, eu falei para vocês que eu tinha 4 metas hoje. Era explicar o que era inflação, explicar o impacto dos bancos na nossa vida, era explicar sobre taxa Selic, certo? Que eu gostaria de entrar nesse tema agora. Por quê? Porque ele tem uma relação direta com o valor que a gente paga em financiamentos. A nossa relação com os bancos tem uma relação direta com o quanto a gente paga de taxa Selic. Para quem não sabe o que é, na verdade, deixa eu começar do zero. Alguém pode me explicar o que é taxa Selic? É a taxa básica de juros, né, pessoal? É conhecida assim, né? É a taxa mãe do país, porque ela define o valor dos juros. Essa taxa Selic, ela é definida a cada trimestre por uma instituição chamada Copom. Ela é do Banco Central. Eles se reúnem e eles têm uma meta de inflação. Essa meta de inflação, ela diz, o Copom, gente, não tenta acabar com a inflação. A inflação é um fenômeno até natural dentro de qualquer economia. Existe inflação em qualquer país do mundo. O problema é que, às vezes, ela está descontrolada. E aí é que a gente começa a ter problemas nessas relações de troca. Mas o Copom, ele define uma meta, ele define um Selic. Esse Selic é um valor percentual que define como vai ser as transações de curtíssimo prazo entre os bancos. E vejam, Oi, alguém quer falar? Os bancos emprestam dinheiro entre si. Existe dinheiro circulando entre o Banco do Brasil e o Banco Santander, por exemplo. Eles fazem operações de curtíssimo prazo em que o Banco Central é fiador. E o valor dessas operações, ele é indexado a partir da taxa Selic. Então, quanto mais alta for essa taxa Selic, mais caro vai ser esse valor de transação entre os bancos. E quando o banco paga mais caro, quem é que você acha que o banco cobra depois? Você, eu, nós. Naturalmente, o banco não vai ficar com prejuízo. O banco não vai aceitar pagar mais e achar bom com isso. Então, quanto maior a taxa Selic, pior o consumo. Por quê, gente? Alguém tem um palpite? Porque as pessoas vão preferir poupar do que gastar. Vamos lá. Quem falou foi Samuel, né? Se você está falando em compra de produtos financeiros, como, por exemplo, ações, a gente tem uma relação curiosa aí. Por quê? Vamos lá. Imagina que você é investidor de pequeno porte. E aí você coloca todo mês R$300 em algum tipo de produto financeiro. E aí você olhou esse mês, hoje, Magazine Luiza encerrou as operações, cada ação dela valendo R$16,63. E aí você olha e fala, rapaz, eu tenho R$300 para gastar por mês. Eu vou comprar todinho de Magazine Luiza. Mas se eu colocar esse dinheiro no Tesouro Direto, o governo está pagando um valor relacionado à taxa Selic. E a taxa Selic está 5,25. Então, é mais seguro
eu não comprar a Magazine Luiza. É mais seguro eu comprar um título Tesouro Direto. Por quê? Porque aqui é seguro. Esse outro vai variar de acordo com o mercado. E aí, gente, quanto maior a taxa Selic, mais investidores de especulações, investidores de renda fixa, se beneficiam mais porque eles acabam pegando produtos mais seguros. Quando a taxa Selic está baixa, acontece o quê? O consumo fica mais estimulado, porque as pessoas têm um menor rendimento na poupança, menor rendimento em produtos de renda fixa e, por consequência, jogam dinheiro em produtos mais maleáveis e arriscam um pouco mais. Mas aí, Samuel, você baixou a régua, né? Para uma discussão um pouco mais densa. Deixa eu simplificar um pouco mais esse cenário. Eu falei sobre a discussão em investidores. Deixa eu falar mais a discussão do nosso dia a dia, em pessoas não necessariamente investidores. Se a taxa Selic tiver alta, o que é que vai acontecer? Eu vou ter menos dinheiro circulando na economia. Por que eu vou ter menos dinheiro circulando na economia? Porque o que é que vai acontecer? O banco vai cobrar mais caro para fornecer crédito. E se o banco cobra mais caro, quanto mais difícil ter uma coisa, mais valor ela tem. E quanto mais valor ela tem, menos ela vai acabar circulando. Então, o dinheiro vai acabar circulando menos. Melhorou ou piorou, gente? Deu certo. Deu certo? Deixa eu tentar simplificar um pouco mais, porque eu acho que... Eu não sei, eu não estou vendo a cara de vocês. Não sei nem como é que está a cara de vocês. Se está de dúvida, se está não estou entendendo nada, não sei. Mas deixa eu tentar mais uma vez. Já falei 70 vezes sobre a lei da oferta e da procura. Falei para vocês que inflação é quando aumenta o preço das coisas e o poder de compra das pessoas não aumenta. Eu não estou falando só do aumento do preço da gasolina, estou falando o aumento de tudo, certo? Se aumentou tudo, houve inflação, certo? Estão me acompanhando, né? Se a taxa Selic sobe, o crédito fica mais caro, certo? Se a taxa Selic está mais alta, os bancos vão cobrar mais dinheiro entre os bancos. E se o banco cobra dinheiro do banco, ele vai cobrar ainda mais da gente. Ou seja, o dinheiro fica mais caro, certo? Taxa Selic alta, dinheiro mais caro. Taxa Selic baixa, dinheiro mais barato, certo? E aí o que acontece? Quanto maior o Selic, menor a quantidade de consumo. Por quê? Porque o dinheiro está caro. E quanto mais caro for o dinheiro, menos as pessoas consomem. Dá um nó na cabeça, né, Matheus? Mas vamos lá, vamos me acompanhar aqui? Me acompanhe. Se houver menos consumo, se as pessoas passarem a consumir menos, a inflação vai cair. Por quê? Por que se as pessoas consumirem menos, a inflação diminui? Algum palpite? A resposta está aí. Por causa da oferta e da procura. Lei zero, né, Carlos? Lei zero, né, Elânia? Acabou que eu falei da lei zero tantas vezes que meio que vocês perceberam que ela é a resposta quase que universal para essas discussões. Mas vamos para a construção dessa resposta. Se eu consumir menos, o que é que vai acontecer? Quando eu consumo menos,
o dinheiro vai circular menos e ele vai acabar sendo mais valorizado na economia. Para que haja um estímulo a esse consumo, o que é que vai acontecer? Os comerciantes vão meio que tentar puxar artificialmente a régua para baixo. E eles vão meio que tentar diminuir o valor dos produtos, ainda que isso diminua a margem de lucro deles. Ainda que em determinadas situações ocorra, na verdade, a quebra de comércios. Por isso que esse movimento é perigoso, é arriscado e não é desejável para não é desejável para ninguém. Ninguém quer ver comércio quebrando. Então, menos consumo, menos inflação. Por quê? Porque inflação é o aumento das coisas. Se as pessoas não estão consumindo, como é que vai ter inflação? Como é que o comércio vai continuar subindo o produto das coisas se ninguém está comprando? Vai subir o quê? Oi, Cléber, pode falar, cara. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, eu não sei se, assim, é relacionada ao tema, sabe? Mas eu não sei se encaixa muito agora. Essa questão da meta da inflação, que é fixada, né? Que o CMN fixou esse ano, acho que foi, se eu não me engano, para 3,75. A meta da inflação com variação de 1,5 ponto, para mais ou para menos. Aí, qual o impacto? Se o país, no final do ano, quando saem os dados, ele não bate essa taxa, essa meta de inflação, o que acontece? Porque, assim, a gente está vivendo um cenário que a gente vê as coisas subindo todo dia. Aí, se no final do ano essa meta não for batida, o que pode acontecer com o nosso país? Tua pergunta é excelente. Excelente mesmo. Porque, veja, nós vivemos numa economia capitalista. Uma economia capitalista não se sustenta exclusivamente do consumo que ocorre internamente dentro desse país. A gente tem investidores de fora, a gente tem empresas de fora, a gente tem um mundo que, vez ou outra, vem para o Brasil trocar produtos, comprar coisas aqui. E, às vezes, ele nem vem aqui. Às vezes, você tem gente simplesmente que investe em empresas brasileiras. Você tem empresas que compram insumos no Brasil, empresas que vendem para o Brasil. Então, assim, a imagem internacional, ela tem que ser uma coisa preservada, não só por uma questão de autoestima da população, mas por uma questão de manter as relações sustentáveis no longo prazo. Por quê? Quando você tem um órgão como o Banco Central, que determina uma determinada meta de inflação, determina uma determinada, foi ótimo, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos dizer que foi designada uma meta e, na verdade, essa meta passou longe de ser cumprida. O que vai acontecer no cenário internacional? O Brasil perde credibilidade, o risco país aumenta e fica mais perigoso fazer transações no Brasil, pelo menos aos olhos do estrangeiro. O que acontece quando essas metas não são alcançadas? O país perde credibilidade. E perder credibilidade internacional não é só uma questão de, olha, bando de mentiroso. A gente não está falando de um país ou de um bairro. Na verdade, a gente não está falando de um bairro em que você tem aquele vizinho que todo mundo sabe que é caloteiro. O que você tem, na verdade, é um mercado internacional que ele tem relações muito frágeis. E quando o país não passa nenhum tipo de credibilidade, ele acaba ficando escanteado em acordos internacionais. Os comerciantes não querem investir aqui e o país fica mais isolado. E isso é muito negativo para um mercado de competições globais como o atual. Ok, Cleber? Certo. É porque, assim, já teve ano aí que a meta da inflação foi batida, mas, assim, os números foram um pouco duvidosos, né? Porque a gente vive um cenário de inflação. Eu tenho medo de acontecer até um ajuste por conta desses, né,
dessas pessoas para fazer bater essa meta da inflação para não acontecer isso, né? Quando isso ocorre artificialmente, existem outras instituições que verificam a inflação, né? No nosso caso, a instituição máxima que verifica isso é o IBGE, mas existem outras instituições, existem outras variáveis para se calcular o risco Brasil. Então, quando isso é feito de maneira artificial, a comunidade internacional acaba naturalmente identificando, né? Então, essa sua preocupação ela é cabível, sim. Isso já aconteceu e pode sim voltar a acontecer, mas existe hoje outros instrumentos que tentam minimizar isso, sabe? Mas faz sentido sim, o que você está comentando. Certo. Pois tá bom, respondeu sim minha pergunta. O que mais, gente? Hoje eu tenho mais coisa para falar, mas eu vou parar, certo? Porque senão vai ficar assunto demais, beleza? Eu ia falar de PIB, de liquidez, mas eu vou deixar para outro momento. Oi, Márcio, pode falar, cara. Professor, quer dizer que a inflação alta, a tendência é o PIB cair, não é isso?